Por que você se odeia quando erra, e como parar? Bem-vindo ao Viver Desperto. Aqui falamos de consciência, disciplina emocional e da força silenciosa de seguir em frente. Porque vencer começa por dentro. Você erra e imediatamente se ataca. Se chama de fraco, de inútil, de incapaz, como se um erro fosse prova de que você não merece continuar. Mas o erro não é o problema. O problema é o que você faz com ele. A maioria das pessoas não sofre pelo que aconteceu. Sofre pela forma como se julga depois. Elas caem e transformam a queda em sentença. Dizem: eu sabia. Não adianta tentar. Sou sempre assim. E nesse momento, o erro vira a identidade. Você não diz: eu errei. Você diz: eu sou o erro. E isso é muito mais destrutivo. Porque quando você se odeia por errar, você não aprende. Você se paralisa. O ódio interno não te corrige. Ele te enfraquece. Talvez você tenha aprendido isso sem perceber. Talvez alguém te ensinou que errar é vergonha, que falhar é fracasso, que cair é sinal de incapacidade. Então você cresceu acreditando que precisava ser perfeito para merecer continuar. Mas ninguém cresce sem cair. Ninguém muda sem errar. Ninguém se transforma sem tropeçar. O problema não é a recaída. É a violência interna depois dela. Você não se trata como alguém em construção. Você se trata como alguém condenado. E assim, toda tentativa de mudança vira um campo de batalha contra si mesmo. Talvez hoje você esteja cansado. Não do esforço, mas da forma como se trata quando erra. Cansado de se humilhar internamente. Cansado de prometer e se odiar depois. Cansado de cair e achar que acabou. Mas isso não é maturidade. Isso é um ciclo de punição. E ciclos assim não constroem disciplina. Constroem medo. Você começa a ter medo de tentar. Medo de cair. Medo de fracassar de novo. E então prefere não se mover. Mas viver desperto não é nunca errar. É não se abandonar quando erra. Talvez o que você precise aprender não seja como não cair, mas como levantar sem se destruir. De onde vem a autocrítica violenta? A forma como você se trata quando erra não nasceu agora. Ela foi aprendida. Aprendida com cobranças excessivas, com comparações, com medo de decepcionar, com a ideia de que só merece valor quem acerta. Muita gente cresceu ouvindo: você podia ter feito melhor. Por que você é assim? De novo o mesmo erro. E a mente transformou isso em voz interna. Quando você erra, não é só você falando consigo. São ecos do passado. E essa voz interna acredita que te atacar vai te corrigir. Mas isso é um engano. A autocrítica violenta não constrói disciplina. Constrói vergonha. E vergonha não gera mudança. Gera fuga. Quando você se odeia por errar, você não quer aprender. Você quer desaparecer. Por isso, depois de uma recaída, muitas pessoas não voltam ao caminho. Elas se escondem. Param de tentar. Param de se olhar. Param de se cuidar. Porque o erro virou prova de que elas não prestam. A mente confunde comportamento com identidade. Você não pensa: eu tive uma recaída. Você pensa: eu sou fraco. Você não pensa: isso foi um erro. Você pensa: isso é quem eu sou. E assim, o erro deixa de ser um evento e vira um rótulo. Isso cria um ciclo. Você tenta mudar. Você erra. Você se odeia. Você desiste. Você se sente pior. Você confirma a ideia de que não consegue. Não porque não consegue, mas porque se destrói quando cai. A pessoa que aprende não se pune. Ela observa. Ela diz: o que aconteceu aqui? O que eu senti? O que eu posso ajustar? Mas quem vive na autocrítica não pergunta. Ela acusa. E acusação não gera clareza. Gera confusão. Você começa a viver com medo de errar.
E quem vive com medo de errar, não cresce. Porque crescer exige tentativa. E tentativa envolve falha. Talvez o que esteja te impedindo não seja a recaída, mas a forma como você se trata depois dela. Você não precisa ser condescendente, mas precisa ser justo consigo. Existe uma diferença entre responsabilidade e violência interna. Responsabilidade é dizer: isso não foi bom, preciso mudar. Violência é dizer: eu sou um lixo por isso. Uma constrói, a outra destrói. E enquanto você confundir correção com punição, você continuará preso nesse ciclo. O despertar começa quando você troca o julgamento pela consciência. Como lidar com a recaída sem se odiar? A forma como você reage depois do erro é mais importante do que o erro em si. Recaída não é sentença, é informação. Ela mostra onde você ainda é frágil, onde você ainda precisa de estrutura, onde você ainda está aprendendo. Mas se você transforma isso em ataque pessoal, você perde a chance de aprender. A maturidade começa quando você troca a pergunta: o que há de errado comigo? Por: o que aconteceu aqui? Essa mudança é poderosa. Em vez de dizer: eu sou fraco, você diz: eu estava cansado. Eu estava desatento. Eu me coloquei numa situação difícil. Isso não é desculpa. É clareza. Você não está se poupando da responsabilidade. Está assumindo ela com consciência. Outro passo importante é não transformar um erro em abandono. Muita gente pensa assim: já que errei, tanto faz. Já estraguei tudo. Agora não adianta mais. Mas isso é o ego ferido falando. O caminho não se perde por um tropeço. Se perde quando você decide não voltar. Levantar rápido é mais importante do que nunca cair. Quanto mais tempo você passa se punindo, mais distante você fica do que decidiu ser. A pessoa madura cai e volta ao caminho no mesmo dia, sem discurso, sem drama, sem se humilhar. Ela apenas retorna ao próximo passo possível. Outro treino essencial é separar erro de identidade. Você não é a recaída. Você não é o deslize. Você não é o dia ruim. Você é a direção que escolhe. Depois disso, o erro é um evento. A desistência é uma decisão. E são coisas diferentes. Você pode dizer: isso não foi bom, sem dizer: eu não presto. Você pode corrigir, sem se destruir. Também é importante não esperar se sentir bem para recomeçar. Esperar passar a culpa é mais uma forma de adiar. Você não precisa se perdoar totalmente para continuar. Precisa apenas não se abandonar. Voltar ao caminho é um ato de respeito próprio. E respeito próprio não nasce da perfeição, nasce da persistência. Toda vez que você erra, e ainda assim volta, você ensina algo novo à mente. Eu não desisto de mim. E isso é muito mais forte do que qualquer promessa. Aos poucos, o medo de errar diminui. A vergonha perde força. E a constância começa a nascer. Não porque você nunca cai, mas porque você não se quebra quando cai. Talvez hoje você esteja olhando para um erro recente e achando que isso diz tudo sobre você, mas não diz. O que diz quem você é não é a queda, é a forma como você se levanta. Errar não te desqualifica. Se abandonar, sim. Você não precisa ser perfeito para continuar. Precisa apenas ser honesto consigo e voltar para o próximo passo possível. Sem drama, sem punição, sem discursos internos de ódio. A maturidade não está em nunca cair, está em não transformar a queda em identidade. Você pode olhar para o erro e dizer: isso não foi bom, sem dizer: eu sou ruim. Você pode corrigir, sem se destruir, toda vez que você cai, e ainda assim retorna ao caminho. Algo dentro de você se fortalece. Não porque ficou mais fácil,
mas porque você aprendeu a não se abandonar. Talvez hoje o que você precise não seja mais força, mas mais respeito por si mesmo. Respeito por quem está tentando, por quem está aprendendo, por quem ainda não chegou lá, mas não desistiu. O verdadeiro domínio interno não é viver sem falhas, é viver sem desistir de si. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no Viver Desperto. Aqui nós falamos de consciência, disciplina emocional e da coragem silenciosa de continuar, mesmo depois de errar. No próximo vídeo, vamos falar sobre como reconstruir a confiança em si, depois de uma recaída, e seguir em frente com dignidade. Até lá, não viva no automático. Viva desperto.